Fala, meus amigos, boa tarde. Estou vindo aqui com bastante atraso para falar sobre a partida de ontem entre CSA e Figueirense. Quando eu cheguei em casa, eu até tinha tempo de fazer uma livezinha, mesmo que curta aqui, né? O jogo foi cedo, então eu me programei para fazer essa live. Quando eu fui iniciar, eu tive um problema com a minha câmera, não funcionou de jeito nenhum. Tentei até gravar com o celular para poder postar no canal Diário de Azulino um vídeo apenas, mas acabou não dando certo, né? Problemas técnicos aí que acontecem. Fiquei peidado ontem, mas enfim, hoje estou aqui para conversar um pouco sobre o empate do CSA contra a equipe do Figueirense, tá? E trazer aqui um pouco da minha observação sobre o que aconteceu nesse jogo. Primeiramente, agradeço aí a presença de todo mundo aqui no nosso canal, né? Dá o like aqui no vídeo que é muito importante para a gente seguir crescendo. Se inscreve também aqui no nosso canal, que quanto mais inscritos a gente tem, mais relevante o nosso canal fica na plataforma do YouTube. Beleza, meus amigos? Então vamos lá. O time do CSA com o empate, ele ganha uma posição, né, vai para oitava colocação, mas que a rodada ainda acontece hoje. O Náutico vai jogar e o Guarani vai jogar também nessa segunda-feira, e a gente pode perder duas posições. Podemos não só voltar para nono colocado, como cair até para décimo, né? De certa forma, os resultados da rodada nos ajudaram um pouco, né? E o time do CSA aí pode até terminar dentro do G8, quem sabe, né? O Náutico vai jogar contra a equipe do Caxias, e o Caxias é um adversário muito difícil, a gente sofreu contra o Caxias aqui. E o Guarani joga fora de casa contra a equipe do Anápolis, que apesar do Anápolis ser aí o lanterna do campeonato, é um time que tira ponto de muita gente, né? Consegue vários empates. Então, torcer para que os resultados de hoje ajudem também a equipe do CSA, tá? Mas que para falar sobre o time do CSA, ontem foi um resultado horrível pra gente. Era um duelo até direto. Enquanto a gente estava perdendo o jogo, o próprio Figueirense estava ultrapassando a equipe do CSA, né? Então, um empate ali ajudou até a gente a tirar pontos da equipe do Figueirense também, que até agora é um adversário direto ali. Estamos a 2 pontos a 3 pontos de diferença, né? Então tem esse detalhe também. Mas que o time do CSA jogando dentro de casa deveria ter conquistado a vitória, deveria ter conquistado os 3 pontos. E o que é que aconteceu para que o time do CSA não conseguisse? A gente perdeu aí o nosso principal goleador, o Thiago Marques, mas que a gente não pode ficar dependendo só dele, né? Os outros atacantes precisam assumir protagonismo também. O Igor Bahia há muito tempo vem jogando mal, né? E vem atrapalhando o ataque da equipe do CSA, o Igor Bahia. E também no jogo passado, também nesse jogo agora, o Cachoeira não jogou bem. De novo, mais uma partida ruim do Cachoeira. Aliás, também achei um erro de decisão do treinador de ter mantido o Cachoeira e sacado o Baianinho no começo do jogo. Dos nossos atacantes de lado de campo, o Baianinho é quem tem tido o melhor aproveitamento. É o jogador que busca mais, é o jogador que tenta mais, né? Então, assim, o treinador ele precisa buscar soluções para esses setores. Vamos ver se durante a semana chegam reforços. O CSA, na minha opinião, precisa de um centroavante por conta da baixa qualidade aí atualmente do Igor Bahia. E um zagueiro por conta da ausência do Islam também, até para reforçar o setor da zaga, né? Trazer alguém mais experiente e até para ter um elenco mais recheado. Hoje a gente só tem 3 zagueiros à disposição, então precisa de outro zagueiro. E a gente precisa de outro atacante também, porque a gente tem como titulares o Cachoeira e o Baianinho. O Brian eventualmente pode jogar, e o Brian é um cara que soma muito tecnicamente a equipe do CSA. Mas a gente precisa de outro atacante liberada. Quando os atacantes da gente não dão conta do recado, precisa de alguém que entre e faça a diferença, né? E o Cachoeira, ele é mantido, ele tem muita insistência no Cachoeira. Não sei se é questão contratual, né? Se houve alguma cláusula ali para que o Cachoeira tenha que ter tanto percentual de tempo de jogo aqui no CSA. Mas que se não for isso, não dá para entender. E se for isso, tá errado esse contrato, né? Então, assim, o Cachoeira
ele tá precisando pegar um banco, né? Porque há muitos jogos ele não vem bem, né? O Cachoeira, para mim, ele tem um fator importante na parte tática do time, né? De chamar a atenção da marcação, mas ele tá falhando muito. Então, pô, às vezes o ideal é você sacar o cara para colocar outro jogador que tenha mais espaço. O problema é que os outros atacantes de lado do time do CSA não conseguem aproveitar as oportunidades. Uma hora entra o Danilinho, vai mal. Outra hora entra o Marcelinho, vai mal. Outra hora entra o Cavaleri, novo, vai mal. Entra o Clenison, vai mal. Entra o Robinho, vai mal também. Robinho até fez o gol, né, do CSA, mas que foi numa tentativa ali de rechear o campo de atacantes. Tirou o Igor Bahia, não tinha outra opção, coloca ali um falso 9, entre aspas, então foi só jogando atacantes ali e tentando alguma coisa, né? Acho que até nessa ausência do Thiago Marques, o time do CSA precisa mudar um pouco a característica de jogo, porque quando você joga com o centroavante ali dentro, você tem uma clara referência dentro da área, né? E essa referência precisa ser bom na bola aérea e na bola rasteira. O Igor Bahia tá mal nas duas, então ele até atrapalha a criação das jogadas. Então talvez o ideal seria jogar ali talvez com um falso 9, ou até colocar mais jogadores de lado de campo, sei lá, jogar num 4-4-2, né? Jogar com o Brian e o Naninho flutuando ali no meio de campo e colocar dentro da área dois atacantes, podendo ser o Cachoeira e o Baianinho lá dentro da área, né? Um saindo e o outro tentando buscar a profundidade, mas a gente precisa de alternativas de jogo, né? Esse time, o ataque do CSA, ele tá muito ineficiente, tá muito ineficaz, tá falhando muito e tá atrapalhando o andamento das coisas aí para a equipe do CSA na temporada, certo? Então, tem também toda essa reclamação da gente torcedor, né, com o time do CSA. Mais uma partida ruim da gente, mais um resultado adverso para a equipe do CSA, que vem aí de 4 jogos sem vencer nessa Série C, 2 derrotas e 2 empates, agora também estendendo a fase ruim dentro de casa, mas que a gente agora ainda está na condição de disputa de uma posição dentro do G8. Tá? A gente só não pode deixar essa fase ruim se estender durante muito tempo, porque pode atrapalhar aí as pretensões do CSA na Série C. Tem que acordar, tem que melhorar. Aí por aí passam contratações, reforços e decisões mais corretas, tanto da comissão técnica quanto dos jogadores dentro de campo, certo? Então a cobrança tem que vir agora, né? Na sequência, o time do CSA encara a equipe do Londrina fora de casa, um adversário que é muito forte, principalmente jogando na casa deles. Depois a gente tem os jogos contra o Vasco, o que a gente tem notado que o time do CSA ele tem essa mudança de foco, né? O foco principal da gente tem que ser a Série C, mas os jogadores não se ajudam. Os jogadores focam nas outras competições, joga bola pra cacete quando pega uma Copa do Nordeste, que é mata-mata, quando pega a Copa do Brasil, joga bola pra caramba, e chega na Série C, a gente vê jogos ruins como o de ontem. Mas, né, no jogo de ontem a gente até tomou um gol em um lance isolado, né? Então foi um jogo que o CSA teve o controle da partida, mas foi ineficaz, foi ineficiente. Então, para mim, o problema do time do CSA, ele é ofensivo. O problema do CSA tem sido no ataque, especificamente essas duas peças que eu citei, o Cachoeira e o Igor Bahia, tem atrapalhado muito o ataque da equipe do CSA, tá? Então a gente precisa de oxigenação, mudanças, mexidas, melhorias, certo? Esse é o ponto principal. Mas é isso, meus amigos, muito obrigado pela presença de todos. Perdão ontem não ter trazido conteúdo aí pra vocês, né? Eu até cheguei a gravar no celular, mas deu um problema na gravação, né? Eu gravei o vídeo todinho, quando chegou no final deu pau, aí, fiquei peidado e fui dormir. Já peidado com o jogo, já peidado com a câmera que deu problema, tá dando até umas travadinhas aqui a câmera na hora da gravação aqui, né? E o celular deu problema também, eu fiquei logo peidado e fui me embora dormir. Tá doido? Mas é isso, pessoal. Obrigado pela presença de todos aqui no nosso canal. Tamo junto. Um grande abraço e até a próxima, queridos.